Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Se é a primeira vez que você está acessando aqui o meu canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Eros do Mestre Coruja Tarô. Faça agora a previsão para Vasco da Gama contra Botafogo. Dois times aí cariocas, hein? Pessoal, inclusive aos torcedores do Vasco e do Botafogo, eu felizmente posso dizer que a taxa de acertos de vocês é muito boa, tá? Dos 5 jogos do Botafogo eu acertei 3 resultados e do Vasco eu só fiz somente uma previsão e acertei, tá? Que foi o último jogo dele contra o São Paulo, quando ele venceu de São Paulo. Então vocês podem conferir esses vídeos aí no meu canal. Então, de 6 vídeos eu acertei 4. Eu espero que esse daqui seja o quinto vídeo que eu acerte, tá certo? Eu também vou explicar, infelizmente aconteceu de eu já ter gravado e não gravou tudo, gente. E foi uma pena porque eu fiz uma leitura tão boa, sabe? Mas é aquilo, né? Já que não gravou tudo, então eu tô aqui fazendo o meu melhor para dar aqui o resultado, a explicação a vocês. A minha leitura atualmente ela está tendo duas partes, tá? Primeiramente eu pego as 78 cartas, embaralho tudo, tiro 4 cartas para cada time, né? E depois eu estou separando somente os arcanos maiores, que são 22, tá? Aqui, no entanto, nessa leitura saiu a sacerdotisa, que é um dos arcanos maiores. Mas depois isso aqui não vai influenciar tanto não, tá? Só depois mesmo que vocês vão entender direitinho. Como são 22 arcanos e eu tenho o louco, que é o zero, o louco ele vai pedir para eu tirar outra carta, tá? Os outros 21 eu separei no seguinte, eu separei 7 para definir uma vitória, 7 para definir uma derrota e 7 para definir um empate, tá? Então as cartas de número 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 são para vitória. Os arcanos aí de número 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20 vão ser para empate. E os arcanos múltiplos de 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21 vão ser para derrota, tá bom? E essa daí vai ser na segunda parte, que são essas cartas aqui que estão viradas, tá? Eu já tenho o resultado, obviamente, porque eu já fiz esse vídeo, só não deu mesmo para finalizar ele, né? Então cá estou de novo, né? Então vamos lá. Em relação às cartas aqui dessa primeira parte, o Botafogo está de fato melhor, tá? Então eu vou até começar por ele. Ele tem aqui a carta da vitória, o 6 de paus, uma carta de muito sucesso, literalmente, né? E Cavaleiro de Ouros. Isso aqui indica o Botafogo tendo muita confiança em tudo aquilo que ele faz, na competência que ele tem, né? Do time, e vai conseguir aplicar a maioria das coisas que ele sabe em campo, tá? Em relação ao time do Vasco da Gama, o Vasco tem uma vantagem que é muito pertinente, tá? Vocês vão poder conferir aí no meu vídeo de Flamengo versus Bayern, saiu o Rei de Espadas para obstáculo do Flamengo. E aqui é este Rei de Espadas também que vai dar trabalho para o Botafogo, que vai ser um goleiro aí que vai impedir provavelmente muitos gols, tá? Muitas bolas. O Botafogo, no entanto, ele vai ser um pouco mais tímido no ataque. Ele vai ter muita. Ele vai ter visão, mas não vai ter execução. Vocês conseguem ver uma pessoa que está ali, tipo, vislumbrando com a mão assim no globo? Então ela, sim, almeja, né, aquele resultado. Em relação literalmente ao resultado, o que eu vejo aqui? O Botafogo tá muito bem porque tá com Cavaleiro de Espadas e Sacerdotisa. É muito interessante que aqui tem uma coruja, né? Um animal que eu adoro, obviamente. E aqui eu vejo o Botafogo muito propenso à vitória, tá? Porque o Cavaleiro de Espadas ele não vem para ser derrotado, mas tem alguma situação aqui que vai permanecer o Botafogo. Eu acredito que ele vai permanecer ali mais ou menos na mesma classificação. Por exemplo, neste momento que esse vídeo está sendo gravado, que é antes desse jogo da 13ª rodada, o Botafogo está em oitavo lugar do Brasileirão. Tudo bem, ele pode vencer? Pode.
Mas pode ser que os outros times que estão ali, Atlético Mineiro, Fluminense, Bahia, ali entre o top 5 e o top 10, eles também vençam. Então aí a classificação vai de certa forma ficar a mesma coisa, entendeu? Aqui, em relação ao Vasco, 4 de ouros. Essa daqui não é a carta que indica assim muito sucesso, tá? E 3 de espadas. 3 de espadas é derrota mesmo, tá? E aí, agora a gente tem a confirmação se tem realmente uma vitória para um time, derrota ou empate entre eles. E começando pelo Vasco, primeiramente veio a Imperatriz, tá? Que é a carta de número 3 que a gente combinou aqui, derrota. E depois Estrela, Estrela que é carta de número 17 que a gente combinou que é um empate. Ou seja, o Vasco da Gama, quase falei Botafogo agora. O Vasco da Gama, a esperança dele é empate, pessoal. Entendeu? Ele de fato tem um goleiro, né, aqui que vai ser muito talentoso. Pode ser inclusive uma pessoa mais velha, tá? Tipo assim, mais de 30 anos ou 35, tá? Mas ele não vai conseguir necessariamente. A Imperatriz aqui, para ele, tá querendo dizer que tem outro time com mais estratégia, né? Porque olha, é interessante, ó. Primeiramente vem o estudo do Botafogo, né? Aqui, sacerdotisa. Depois ele impera sobre o Vasco, tá? Então aqui tá mostrando os 3 pontinhos, carta de número 3, vindo para o Botafogo. Vai confirmar isso ou não? Sim, vai. Porque, primeiramente, aqui, o que isso aqui quer dizer? A força, primeiramente, significa o empate. Carta de número 8, 2, 5, 8, empate. E aí, o Botafogo ele sabe muito bem do potencial que ele tem. E o potencial dele é tanto que ele sabe que o mínimo que ele tem que ter desse jogo é o empate contra o Vasco atualmente. Entendeu? Depois, Torre. Aí fazendo lá a soma de 3 em 3. 1, 4, 7, 10, 13, 16. Torre. Aí você vê, tem uma coroinha aqui. E aqui, até falei no vídeo que eu tinha gravado e não deu, né? Por exemplo, o PSG contra o Bayern. PSG, mesmo com 2 jogadores a menos, fez outro gol, entendeu? Então aqui, mesmo que aconteça alguma situação inusitada que possa prejudicar o Botafogo, ele consegue a vitória, acredito eu, tá? Porque a Torre de fato fala de coisas repentinas, fala de abalos, fala de rupturas, mas eu já vi diversas vezes aqui no meu canal, inclusive, ela sendo empate ou vitória. E aqui no nosso combinado, a torre como de número 16, ela vai ser vitória. Só que não vai ser necessariamente uma vitória tranquila nesse sentido assim. Eu acho que o Botafogo domina, mas ele vai ter alguma coisa que está a perder, tá? Então aqui, resumindo, a previsão é vitória para o Botafogo, tá bom, pessoal? Jogo aí no próximo dia 12 de julho, tá? Resumi, tinha falado muito mais coisa, mas aqui eu acredito que eu já citei o mais importante. Vamos torcer para que esse método aqui ele seja muito assertivo. Eu tô assim contando de verdade, tá? Eu tiro 2 cartas aqui no final porque os arcanos eles às vezes enganam, então é bom ter 2, né? Vocês estão vendo que eu tô fazendo muita questão de duplas. Uma carta às vezes é muito perigoso a gente analisar uma leitura somente por uma carta, tá? Não é só uma carta que indica vitória ou derrota, tá? Então, por isso, está sendo feita dessa forma. Eu estou muito feliz com esses resultados que eu estou tendo e estou mais seguro também. Tá bom? Então, pessoal, curta, comente, compartilhe. Um abraço e até a próxima.